Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. 2 dos mais afamados versos do Poeta da Morte. Neste episódio, você vai ter a análise destes 2 poemas e outros do Augusto dos Anjos, como você nunca viu. Então vamos lá, boa leitura. Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Produndissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e à vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. O morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da zede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente, e quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. Idealização da humanidade futura. Rugia aos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros. Homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente racionais. Não sei que livro, em letras garrafais, meus olhos liam. No humus dos monturos realizavam-se os partos mais obscuros dentre as genealogias animais. Como que em esmigalha protozoários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. E, em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Soneto. Ao meu filho nascido morto com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu, com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo, a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido,
panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. Versos a um cão. Que força pôde adstrita e embriões informes tua garganta estúpida arrancar do segredo da célula ovular para latir nas solidões enormes? Essa binóxia inconsciência em que tu dormes, suficientíssima é para provar a incógnita alma, avoenga e elementar dos teus antepassados vermiformes. Cão, alma do inferior rapisodo errante, resigna, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a, à escala dos latidos ancestrais. E irás assim pelos séculos adiante, latindo e esquisitíssima prosódia da angústia hereditária dos teus pais. O Deus Verme. Fator universal do transformismo, filho da teológica matéria na superabundância ou na miséria, verme, é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Debaixo do tamarindo. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Vencedor. Toma as espadas rútilas, guerreiro, e à rutilância das espadas toma a adaga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então presto o primeiro e o mais possante gladiador de Roma, o qual mais pronto e qual mais presto a soma nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas, veio depois um domador de hienas e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos, por fim, ao todo uns 100. E não pôde domá-lo, enfim, ninguém. Que ninguém doma um coração de poeta. E esse foi Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. E agora as notas de rodapé, com a Dayana. Psicologia de um Vencido, do famoso verso Filho do Carbono e do Amoníaco, e versos íntimos de A mão que afaga é a mesma que apedreja. São 2 dos poemas que a gente trouxe nesse episódio, do seu livro Eu, de 1912, que foi reeditado em 1919 como Eu e Outras Poesias. Ao todo, nesse episódio, produzimos Psicologia de um Vencido, O Morcego, A Ideia
Idealização da humanidade futura, que eu achei bem interessante trazer esses dois, porque tem a ideia e tem a idealização. Soneto, Versos a um Cão, O Deus Verme, Debaixo do Tamarindo, e esse poeta tem uma predileção assim muito diferenciada por tamarindo. Neste livro aparece cerca de 10 vezes tamarindo. Num outro momento eu vou trazer essas correlações tamarindescas do Augusto dos Anjos em episódios. E depois a gente vai dar um salto no livro, da página 8 para 42, porque nesse meio, depois do tamarindo, vem Cisma do Destino, que as Cismas do Destino foi um episódio já especial. A gente salta então para Versos Íntimos e em seguida, depois de Versos Íntimos, eu trouxe Vencedor, porque ele faz uma dualidade com Psicologia de um Vencido. Então a gente começa com o vencido e termina com o vencedor e vai ver como que o autor coloca essas duas instâncias de formas diferentes. O livro começa com o monólogo de uma sombra, que já foi um episódio super especial também do nosso podcast literário. O Leitura de Ouvido trouxe esse episódio há muitos anos e tem análise lá também. Nesse livro, a gente tem uma predileção, de modo geral, pela estrutura do soneto e ao soneto petrarquiano ou italiano, né, do Francesco Petrarca, que eu também já trouxe em vídeo no meu canal do YouTube, que é aquela estrutura com 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E a gente vai perceber que o Augusto dos Anjos faz um esquema de rimas também bem certinho, seguindo o soneto petrarquiano. Eu vou começar com Psicologia de um Vencido, que ele se apresenta como um poema tão completo porque ele transita, assim como a vida é movimento. Ele transita pelas escolas literárias e perceba aí uma sagacidade de escritura muito grande do Augusto dos Anjos, porque no tocante à forma e ao conteúdo, você vai compreender por que dificilmente o Augusto dos Anjos fica fora de um livro didático ou de uma prova de vestibular, e eu vou explicar tudo a partir de agora. Na forma, é o soneto que ele faz, ele combina elementos do parnasianismo, que são os versos decassílabos, essa estrutura clássica, do simbolismo na temática da angústia existencial. Tem algumas coisas também bem deterministas, você já vai entender. E ele antecipa algumas coisas do modernismo, com uma linguagem assim mais científica, uma visão desoladora da condição humana, e indubitavelmente ele é antirromântico, né? Ele não é com o romantismo, pelo contrário, ele é contra o romantismo, porque ele vai na contramão dessa linguagem sentimental. Na parte do conteúdo, né, então, a gente está falando um quadro de decadência humana. É um forte pessimismo, ele vai assim dando minúcias da complexidade que está atrás da decadência humana, da desesperança, do pessimismo, do sofrimento e até mesmo do horror que chega até a morte, porque a morte é o estado final de tudo. A morte é o destino inevitável do ser humano. E o Augusto dos Anjos, para isso, utiliza um vocabulário científico, onde ele vai acentuando a dimensão material da vida. Ele faz alusão à composição química que os seres humanos têm, e inclusive já vi algumas questões de prova na disciplina de química, colocando os elementos que ele cita, o carbono e o composto de amônia, né, que é o NH3. E então, não só em literatura tem que ficar atento, como nessa parte química também do poema, né, de tão científico que ele utiliza os termos. E para vocabulário, para a gente entender melhor o teor, né, das poesias que eu trago neste episódio, eu vou elucidar alguns termos a partir dos versos que eu fiquei anotando, tirando, buscando o dicionário para estar trazendo aqui. Eu vou falar o verso ou a estrutura que ele está compondo. Então, monstro de escuridão e rutilância é o segundo verso, em seguida do eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Então, é o segundo verso de Psicologia de um Vencido. Rutilância está para esplendoroso, para um brilho intenso, para fulgor. Então, perceba como ele trabalha já de cara com a ideia da dualidade. Então, é escuridão e rutilância. Então, é o claro e o escuro, é o bem e o mal, são as duas forças unidas, trabalhando, puxando o ser humano para um lado ou para o outro. Então, isso é muito profundo, porque a rutilância está
tá para esplendoroso e para brilho e para fulgor, ao contrário de escuridão. Então, observe que o segundo verso já vem de cara demonstrando essa dualidade, essa decadência, esse balançar do ser humano. Produndissimamente hipocondríaco. Produndissimamente é um advérbio derivado da forma adjetiva profundíssima. Então, olha que interessante. E aqui tá no superlativo, né? Porque a gente tem o si no meio, né? Então, termina com mente, é um advérbio. Produndissimamente, é com D mesmo a palavra, que deriva de profundíssima. Aqui a gente tem uma riqueza vocabular. Aí tem outro verso. Vem do encéfalo abconso que a constringe. Abconso está para escondido, oculto, de difícil compreensão, né? Tá falando do cérebro e desse obscuro, né? Que está no entorno do pensamento humano. De minha brônzea trama neuronial, brônzea vem de cor de bronze, mas no figurado também pode significar duro, inflexível. Na neumenalidade do não ser. Neumenalidade pertence ao mundo dos números, ou noumenos, né, para falar da origem da palavra, que é a realidade em si, que é conhecida pela mente através da razão e não pelos sentidos. Então é o que eu realmente estou vendo, não o que eu estou abstraindo do que eu posso estar vendo. Essas duas últimas palavras, o brônzea e nominalidade, aparecem no poema, no soneto que ele faz para o filho. Eu já citei em outros episódios esse poema, esse soneto necessariamente, inclusive acho que eu faço ele ao vivo, se não me engano, em As Cismas do Destino, explicando, né, esse sofrimento do autor em ter perdido o filho ainda bebê, né, antes de ter nascido. Esta abnóxia inconsciência em que tu dormes. Abnóxia é uma palavra que significa submisso, servil, noviço, funesto. Tá falando aqui do homem que não acorda, do homem que não enxerga a realidade, que é a decadência, né? Que é o horror, que é o funesto. Aí na poesia Cão, sobre o cão, tem um verso que a gente tem duas exclamações bem fortes. Cão, alma do inferior, rapsodo errante. Rapsodo, na Grécia Antiga, era um cantor ou poeta itinerante que transmitia a cultura grega ao costurar ou recitar cantos, recitar epopeias. É muito interessante, e eu até vou voltar nesse poema, porque você pode talvez imaginar que ele esteja falando de algo assim, bem elaborado sobre o ser humano e tudo mais. Mas, ao meu ver, ele está falando aqui única e simplesmente do ato do cão latir nervoso. Quando você fica realmente irritado, que o cachorro começa a latir ali no vizinho, ali na vizinhança e não para, né? E você não sabe o motivo e o cachorro fica latindo. Então, observa aqui de novo, versus a um cão. Que força pode a distrita e embriões informes, tua garganta estúpida arrancar do segredo da célula ovular para latir nas solidões enormes? Então aqui ele está falando daquela noite escura, aquela noite de solidão onde um cão começa a latir. Esta binóxia inconsciência em que tu dormes, suficientíssima, é para provar a incógnita alma, avoenga e elementar dos teus antepassados vermiformes. Aqui a gente tem consciência de que o cachorro acompanha o homem há muitos e muitos anos, desde a Grécia Antiga, quando a gente traz essa correlação que eu acabei de explicar do rapsodo errante que vai vir agora. Ó. Cão, alma do inferior rapsodo errante, resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a, à escala dos latidos ancestrais. E ainda tem o último terceto. E irás assim pelos séculos adiante, ou seja, o cão é o amigo do homem que segue acompanhando, latindo a esquisitíssima prosódia da angústia hereditária dos teus pais. Realmente, este poema, ele fala do cão que está latindo por séculos e séculos e sempre acompanhando o homem em sua evolução. Esplêndido. Outra frase, outro verso. E vive em contubérnio com a bactéria. Contubérnio é concubinato, coabitação. Janta hidrópicos, rói vísceras magras. Aqui ele está falando do verme, né, nesse verso. Hidrópicos são edemas, aquele acúmulo de líquidos, né, aquele inchaço que é muito comum a todos os cadáveres
E alguns seres humanos também, né? Por isso tem que fazer a drenagem linfática. Mas em Psicologia de um Vencido, o fim é inevitável. O verme está sempre a espreitar para roê-lo. É uma temática soturna que é característica desse poeta, que é paraibano. Eu não vou me demorar na biografia do Augusto dos Anjos hoje. Eu fiz isso no poema As Cismas do Destino, que vai ficar linkado aqui no episódio para você poder acompanhar. Então, além de cientificista e naturalista, ele cria alguns padrões e ritmos da escrita. Eu vou agora abrir um pouco mais a técnica dos poemas do Augusto dos Anjos, a partir de figuras de linguagem, além dessa parte vocabular que eu acabei de fazer. Então, esses padrões e ritmos que ele cria na escrita, a partir do cru, né, do natural, do científico, torna tudo muito mais interessante. Você já deve ter percebido a essa altura que uma das figuras de linguagem predileta dele é a aliteração, com as suas variáveis, né? Para as vogais ou para as consoantes, que eu vou explicar aqui. Então, a gente tem as assonâncias, quando a gente tem repetição de vogais, e as consonâncias, quando a gente tem essa prevalência de algumas consoantes. A aliteração é uma figura de som. Eu adoro usar quando eu estou escrevendo poesia. Faço aliterações dentro do próprio verso ou de inícios de estrofes, mas é mais gostoso até de fazer quando você está escrevendo dentro do próprio verso, que é muito do que a gente vê aqui no Augusto dos Anjos. Essa repetição de sons promove um jogo de palavras, muitas vezes auxilia para que você decore, né, o poema, aqueles poemas que eram declamados, né? Então a aliteração é uma figura muito rica para a construção poética. Eu vou repetir alguns versos aqui que são aliterados, né? Então, cai de incógnitas criptas misteriosas. Cai incógnitas criptas, tá muito claro essa repetição. Vem do encéfalo absconso que a constringe. Chega em seguida às cordas da laringe. Tudo isso se repetiu, né? Encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe. Rugia nos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros. Homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente racionais. É até difícil, viu? Quanto patinei aqui. Homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente racionais. Bastante repetição do H, né? O E, imp, impu. Jamais emprega o acérrimo exorcismo. Aqui a gente tem um jogo, né? Acérrimo exorcismo. Serricis. Meti todos os dedos mercenários na inconsciência daquela multidão. Mercy multi. Em Augusto dos Anjos, a aliteração é essa figura para repetição de sons tanto consonantais quanto de vogais, que é a assonância e a consonância. Eu vou trazer só uns exemplos de assonância agora, e é um poema que eu acabei de ler inteiro, que é aquele do cão. Quando ele fica terminando com o pronome oblíquo no A, essa sequência de versos é pura assonância, ó. Resignar, amparar, arrimar, afagar, acódia. Então a gente tem esse A, o oblíquo no fim de cada verbo. A incógnita alma, voenga e elementar. A aliteração é uma palavra que vem do latim, que significa litera, né? Que significa letra. E a assonância vem do latim, que significa sonus, que é som. A consonância agora, trazendo também aqui um verso, repetição, eu já falei, de consoantes, em qualquer lugar dentro das palavras, entre palavras próximas ou nos inícios de versos. Rapsodo errante resigna, que está em versos é um cão, né? Rapsodo errante resigna. O final de um verso antes de iniciar para esse que eu acabei de falar, né? Dessa sequência de assonâncias, resigna e os outros verbos que amparar, rimar, afagar, acódia, né? Então aqui a gente tem a consonância, por exemplo, né? Só para ser mais rápido, mas tem muitos outros exemplos no livro que você pode se ler, compreender. Outras duas figuras de som bem conhecidas são duas, a onomatopeia e a paronomásia. A onomatopeia é aquela que repete o som dos animais e a paronomásia é o uso das palavras semelhantes, mas com significados distintos, né, diferentes, que também podem entrar para compor o poema dessa forma. Agora falando de versos íntimos, é também um soneto e é pré-modernista, se a gente for pura e simplesmente dar uma classificação.
e expressa um pessimismo, é uma visão tão crua sobre a vida e também sobre os relacionamentos. Critica, assim, essencialmente o idealismo romântico, na frase mais famosa, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então essa frase é totalmente contra o amor, critica o amor, e que é contra o romantismo, porque o pré-modernismo, ele vem ali em seguida, ele tem que negar tudo que há anteriormente a ele. Aborda aqui em Versos Íntimos o fim da esperança, né? Ou a desesperança, a desilusão, né? Que é algo bem marcante, além da instabilidade do existir, né? Como num passe de mágica tudo pode acabar na vida, né, do ser humano. E também, para que você consiga continuar vivo, a necessidade da luta, de ser fera, né, entre aspas, para sobreviver em um mundo de decepções e de crueldades, né. Isso também tem um pouco a ver com a história pessoal do Augusto dos Anjos. Como eu disse, esse sofrimento de ter perdido o filho ainda bebê, você tem que levar em conta para analisar também. Para além disso, é um eu lírico que lamenta o enterro da tua última quimera. Então ele usa esse ao verso, e aqui a gente está falando da decepção e da desesperança. Traz uma visão bem determinista, com a necessidade de se adaptar à crueldade do mundo, através do verso: acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Bem cruel, né? É difícil viver. E além dessas críticas ao amor, por tudo isso, né, e por todas essas questões intrigantes que ele articulou, né, nos seus poemas, ele foi chamado de poeta da morte. Mas é interessante falar que ele teve um único livro publicado em vida, que foi Eu, que saiu em 1912 e ele morre 2 anos depois. Aí, em 1919 é feita a reedição desse poema com Eu e Outras Poesias, né? Com este novo nome, um nome um pouquinho mais longo. O Alfredo Bose é um teórico brasileiro muito importante, que faleceu recentemente. Ele dizia que o Augusto dos Anjos descreveu todas as energias do universo que se teriam encaminhado para a construção desse mistério que é o eu. Eu acho muito interessante. Essa é uma forma muito bonita, muito direta de dizer o que é o livro Eu, do Augusto dos Anjos. O verme é um protagonista do Augusto dos Anjos, né? Isso é o que eu tô falando, mas eu posso dizer assim, é como se fosse um símbolo que lembra o inexorável, a vida, né? Carne, sangue e instinto, não tem outro destino senão o de fabricar miasmas de morte. Guarde isso de que o verme é um protagonista na obra de Augusto dos Anjos. Isso é bem importante mesmo. Vale também voltar para as Cismas do Destino, que é um poema longo dele, de 105 quadras, se não me engano, né? Seria estrofes. E ele escreve quando tem 24 anos. É uma narrativa muito dramática e fala muito de uma ponte. Então é um personagem caminhando pelas ruas do Recife e tem que atravessar, né, um espaço. Essa travessia, ela tem um sentido muito mais profundo, né? Além de vida e morte, né, que a gente também pode tomar essa concepção. Quanto mais a gente conhece obras literárias, mais vida a gente ganha, porque além da tua vida, você vai vivendo a partir da vida dos personagens e dos próprios autores que criaram esses personagens. Então, e é muito bom quando a gente tem o suporte para fazer isso acontecer. Por isso que agora eu vou falar dos apoiadores do Leitura de Ouvido, que recebem da gente as recompensas por estar apoiando, fazendo esse nosso trabalho acontecer. Uma delas, e aí já abro o convite, é participar do Clube Leitura de Ouvido. Então, todas as pessoas que fazem um apoio a partir de R$20 mensais, seja pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, ou pelo site do financiamento coletivo mensal, que é apoia.se/leitura de ouvido, vão entrar no Clube Leitura de Ouvido. Esse clube funciona como? Tem um encontro mensal, uma vez por mês. A gente já tem um calendário, então quem está no clube já sabe, já está se agendando. A gente trabalha normalmente com 6 meses de antecedência desse calendário. Você pode visualizar, programar sua vida a partir disso também, para não perder os encontros do clube, porque eles são únicos. No clube, a gente vai eleger um episódio que já foi episódio, né? Vai eleger um texto que já foi episódio do Leitura. Além desse texto em áudio ou vídeo, você vai também receber o texto impresso,
e as orientações para estudar para aquela noite do encontro, onde eu faço as notas de rodapé ao vivo e os nossos leitores de ouvido que estudaram o texto vão trazer as suas percepções, então é um momento de muita interação, é retroalimentação, a gente compõe um pensamento complexo acerca daquela obra, surgindo informações e argumentos que antes sozinha a gente nem imaginava. Então é muito rico o Clube Leitura de Ouvido por esse momento, você vai aprender teorias, vai estudar muito sobre obras e vai também poder sugerir textos que você quer trazer para o clube para estudar mais detalhadamente. É um encontro na sala virtual via Meet e a gente conversa abertamente e é muito legal, assim, retroalimenta demais. Além disso, o nosso apoiador, ele vai receber um estudo em primeira mão todas as semanas, então sai o episódio, a gente envia esse estudo, né, que é referenciado. Eu escrevo todas as semanas essas pesquisas que trago no episódio. Você teve a amostra aqui hoje, né, com tantas técnicas, análise vocabular, análise de figuras de linguagem, etc. Além da biografia do autor, vai para o e-mail da pessoa junto com a arte de capa que é feita pelo Lucas todas as semanas. Eu encaro a arte de capa como uma adaptação daquela obra literária, é a visão do artista, né, a visão do Lucas. E também a gente fala os nomes dos apoiadores. Neste momento, estamos aqui com 45 pessoas que eu vou apresentar agora. Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanha Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Olívia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Ramana Frais Yachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Eu tenho que enfatizar a importância de ter apoiadores no Leitura de Ouvido, porque a gente começou o primeiro ano do podcast fazendo episódios todas as semanas, distribuindo gratuitamente e recebendo R$0. A gente fazia isso só por amor à literatura, né? Para distribuir conhecimento. Quando começou a ficar um pouco insustentável essa situação, também você percebe o valor de produção do podcast, né? O tempo, as horas que a gente passa semanalmente produzindo episódios novos. A gente pensou no financiamento coletivo mensal. Então é leituradeouvido@gmail.com é a chave Pix. Faz direto o Pix lá, você pode programar mensalmente ou pensar num valor tipo para 6 meses, para 1 ano e fazer um Pix único. Vai apoiar muito o nosso trabalho. Se você preferir fazer no cartão de crédito, entra na plataforma apoia.se/leitura de ouvido, que é também o nosso financiamento coletivo mensal e legítimo. A gente vai receber, fica um pouco para a plataforma, mas é também uma forma organizada da gente ter esse apoio para conseguir continuar fazendo esse trabalho, de levar a literatura para as pessoas, que a gente ama fazer. Abrimos o mês do Halloween com 2 poemas bem funestos. É bem isso aí, tem muito mais coisa pela frente, muitos mais episódios assim que vai deixar você extremamente emocionado no quesito espanto, né? Porque é o mês do Halloween, a gente ama textos de fantasia, de horror e textos que permitam com que você pense o outro lado da vida, né? Que é o término dela, porque assim você valoriza mais o viver, né? Torna tudo muito mais interessante. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.